Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Diária com Deus. Talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu vou gravar aqui para vocês, porque eu vou falar sobre a minha história de alguns anos para cá. Bom, e para você que não me conhece, eu me chamo Luciana e eu quero abrir hoje meu coração como nunca abri antes. Hoje eu quero falar mais diretamente com você que se separou ou que está pensando em se separar, que está passando por dificuldades no seu casamento. Aqui no YouTube a gente ouve muitas mensagens de pessoas falando sobre separação, divórcio, pessoas que foram traídas, como superaram o momento de traição. Mas hoje eu quero falar sobre o outro lado da história, o lado daquele que saiu de casa, que decidiu sair de casa e deixar sua família. Muitas são as pessoas que decidem sair de casa em busca da sua própria felicidade. Nós sabemos que o casamento não é fácil. A luta diária de um casal, qualquer relacionamento, é uma luta diária, que precisa ser cativada todos os dias, que precisa ser aberto mão, muitas vezes, de nós mesmos, pela felicidade do outro, e não se pensar em si mesmo, na sua própria felicidade. Isso não é fácil. Nenhum relacionamento é fácil. E infelizmente eu caí nessa ilusão. Eu quero ser feliz. Eu quero viver um grande amor. Eu quero uma pessoa que me escute, que converse comigo, que me compreenda, que faça isso e aquilo outro. E assim a gente vai jogando no outro os nossos desejos de ser feliz. E na verdade eu demorei muito para entender o que eu vou dizer hoje para você, que essa é uma ilusão dolorosa. E é sobre essa dor, esse arrependimento e as lições que eu aprendi depois de sair de casa, que eu quero compartilhar hoje com você. Eu sempre fui uma mulher que, como tantas outras, que vivia num mundo de sonhos, ilusões, de príncipe encantado, daquele casamento perfeito de contos de fadas. E por conta da minha imaturidade, eu não conseguia viver de uma entrega total de mim mesma no meu casamento, para o meu marido. E por mais que eu tivesse sempre presente em casa, por mais que eu fosse uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, mas aquela entrega não era total, por conta dessas fantasias e ilusões da minha mente. E muitas mulheres carregam isso. E foi essa ilusão que destruiu meu casamento. Porque eu não conseguia viver na realidade. E acredite se quiser, eu fiquei 26 anos casada. E assim como todo casamento, meu casamento tinha altos e baixos. Eu tinha um marido bom, um marido cristão, assim como eu, que servíamos a Deus, mas nós não tínhamos intimidade no relacionamento. Aquela intimidade que eu falo, não unicamente sexual, não, mas aquela intimidade de você se abrir, de conversar livremente um com o outro, de abrir o que está no coração, de comentar um filme junto, coisas bobas, coisas pequenas, mas que a gente sabe que geram intimidade no dia a dia. Havia também esse bloqueio na nossa relação, mas hoje eu não quero entrar muito nesse assunto de como era o relacionamento, meu relacionamento com meu ex-marido, mas sim no meu sair de casa. E essa ilusão que eu vivia tomou conta da minha cabeça.
ao ponto de me fazer querer, não é essa vida que eu quero, esse casamento que eu quero pra mim. Eu quero ser feliz, eu quero encontrar a pessoa dos meus sonhos. E eu trago esse alerta hoje, principalmente pra você que é mulher. Não caia nessa mentira. Eu tenho 3 filhos e hoje eles já são maiores de idade. Na época eu conversei com os 3 e os 3 compreenderam o meu desejo de querer ser feliz. E pra mim estava tudo bem, tudo em paz. Mas meu marido sofreu muito, porque ele não queria separação. E ele lutou de todas as formas. Mas eu estava totalmente cega. Gente, é uma cegueira que infelizmente você só enxerga depois. Bem depois. E sabe, essa cegueira era tão grande ao ponto de que eu conhecer a palavra, e eu saber que o casamento ali foi uma aliança constituída, não somente entre eu e meu marido, mas com Deus, e que a aliança não pode ser dissolvida. Mas mesmo assim eu tinha me afastado um tempo da igreja por conta das situações que estavam acontecendo no momento, e tudo isso influenciou, claro, de certa forma. Se afastar de Deus é o maior risco que a gente corre, em todos os sentidos. Porque tudo desanda, tudo desaba. E sabe, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Você não via muitas brigas no meu casamento. Acho que eu não me lembro de ter brigas, discussões, sabe, gritarias, essas coisas. Não, eu sempre fui muito tranquila. E meu marido também sempre foi na dele. E as questões eram mais outras, de intimidade, né? E cada um tem os seus problemas. Mas a questão que eu quero colocar aqui é que nenhum problema compensa o fracasso da sua família. Quando a gente sai de casa e que a gente vive talvez tudo que você quer viver, os sonhos que você imaginava, que você desejava. No caso dos homens, muitos homens pensam, ai, minha mulher é chata, ai, minha mulher faz isso, ai, minha mulher não faz aquilo, sabe? E quer buscar lá fora o que você não encontra em casa. Isso tudo é ilusão. Você pode até encontrar uma coisa ou outra numa pessoa ou outra, mas você sente o peso de ter deixado a família. É algo assim, realmente, só quem realmente passa a viver para Deus, o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar a realidade. E como eu tinha me afastado, eu não via nada. E essa cegueira de querer viver essa felicidade a qualquer custo, pode vir quem for falar com você, você não vai dar ouvidos. É uma cegueira total. A liberdade que a gente espera ao sair de casa, de encontrar lá fora, na verdade, se torna uma prisão de angústia e sofrimento. Eu sofri e tenho sofrido muito nesses últimos anos. E o que aconteceu logo que eu saí de casa foi, assim, a pior coisa, porque foi o que mais me destruiu. Foi cair numa outra ilusão. Como eu estava sedenta por viver um conto de fadas, eu me joguei num relacionamento sem maturidade, sem conhecer nada da vida, porque eu casei nova e fiquei com meu esposo, 26 anos, então eu não conhecia nada da vida. E a realidade era muito dura, é dura. E à medida que a gente vai vivendo, as coisas são trazidas à tona, e a gente vai enxergando, e a gente vai sofrendo e vai amadurecendo. E eu decidi trazer esse vídeo para você porque eu não quero que você passe o mesmo. Eu não quero que você caia na ilusão que eu caí.
Talvez sejam por outros motivos diferentes dos meus. Talvez a sua realidade de casamento seja outra, a decisão de separação seja outra. Mas assiste, escuta o que eu tenho para te dizer. E assim, eu sei que aqui no canal a maioria dos meus espectadores, por incrível que pareça, são homens. E eu acredito que você, como homem, muitas vezes, a mente do homem é diferente da mente da mulher, claro. Mas também criam fantasias de querer um outro tipo de mulher, né? Uma mulher que faça isso e faça aquilo, né? É outro tipo de ilusão. E não existem mulheres perfeitas. Não existem homens perfeitos. Em cada lugar que você for, você vai achar um tipo de problema. E você vai ter que aprender a enfrentar esse problema se você quiser se relacionar com aquela pessoa. Então não adianta você quebrar uma aliança para buscar outro problema. Eu sei que você pode passar por muitos desentendimentos e desafios no seu relacionamento. Seu cônjuge não deve ser fácil. Mas será que você é fácil? Talvez a vontade de fugir seja enorme, né? Mas eu tô hoje aqui para te dizer que na maioria das vezes, por experiência própria, que a felicidade que é prometida fora do lar é uma armadilha, é uma ilusão. Sabe, a família, ela não é perfeita, mas onde há amor, onde há perdão, onde há paciência, diálogo, tudo isso vai sendo transformado com o tempo. E aí sim vai sendo construída uma família feliz. Mas não a felicidade que as pessoas imaginam, de perfeição. Essa perfeição não existe. E eu vou já continuar a minha história, mas antes, você lembra daquela história, a grama do vizinho? É um ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde até você descobrir que é artificial. E a gente vê ali aquela família da margarina, né? Linda, todos na mesa, jantando, tomando café, aquela coisa, né? Que você sonha, se minha família fosse assim, mas é um para um lado, um para o outro grita, o outro não sei o que, o outro xinga. Mas você não sabe o que está por detrás daquele sorriso, daquele olhar. Você nunca pode comparar sua família com a família do vizinho. Porque ela sempre vai parecer mais verde. Porque você está ali dentro, então você vê todas as situações e os problemas. Mas todos os problemas podem ser contornados. Quando realmente a gente quer, a gente consegue. A luta pela família, ela não é fácil, mas é possível. Principalmente quando se coloca Deus no centro. Porque se com Deus é difícil, imagina sem Ele. A verdadeira força está em lutar pela sua família, em regar o seu próprio jardim, em arrancar aquelas gramas, aqueles matinhos que vão entulhando ali, que vão, sabe, causando dano. É se perdoar um ao outro a cada dia. Nossa, e essa história de perdão, eu vi tantos casais que passaram pela minha vida, que foram restaurados. E eu e meu marido, a gente ajudou muitos casais. E aí hoje eu paro e penso, meu Deus, e hoje eu não consigo resgatar o meu casamento, eu não consigo restaurar meu casamento por falta de perdão. Que engraçado, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque logo depois que eu saí de casa, como eu havia dito, eu entrei num relacionamento totalmente tóxico. E eu não sabia que era tóxico. A gente não entra, se a gente soubesse, a gente não entrava, não é verdade? E eu não vou entrar aqui na história desse relacionamento pós-separação, porque eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando sobre relacionamentos tóxicos,
E depois, se você quiser, eu vou estar deixando o link na descrição. Mas eu falo também sobre esse assunto. E o que eu quero deixar aqui é que houve uma dependência emocional que quase me destruiu. E durante esses 3 anos de relacionamento, de idas e vindas, de altos e baixos, que não é, hoje eu vejo que não é considerado um relacionamento, né? Na minha mente era, eu criei aquilo, mas da outra parte não era. Então, era como se fosse um passatempo. E isso me causou muito dano, de várias formas, até que eu consegui me libertar com a ajuda de Deus, que foi quando eu comecei esse canal. E assim eu fui fazendo vídeos atrás de vídeos, falando não volte atrás, siga em frente, não desista. E esses vídeos que eu fui criando era tudo que eu estava vivendo há 1 ano atrás, mais ou menos, e que foi me dando força para enfrentar toda essa situação. Eu acredito que você que me acompanha aqui no canal desde o início tenha enxergado tudo isso, como Deus foi a minha força durante toda essa trajetória, ao sair de casa. Sem Ele eu não sei o que teria acontecido. Muitas pessoas eu vejo que entram em depressão, em angústia e aí vai para outras situações piores, além de se encher de remédio, de não conseguir seguir a vida, sejam homens, sejam mulheres. Acredito que muito mais homens que são os que saem de casa, né? Mas as mulheres que ficam em sofrimento também, muitas vezes ali com os filhos. É um caos total, que eu não desejo para ninguém. E que por isso eu decidi gravar esse vídeo, mesmo com muita luta. Muitas vezes a gente ouve falar, né? Na própria palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, tentando nos roubar, matar e destruir. E essa é uma verdade que muitas pessoas acham que é história da carochinha, né? Pessoas que não acreditam na palavra de Deus. E essa é uma realidade dura, mas é verdade. E eu presenciei isso durante esses anos, de forma clara e nítida. Nesse relacionamento que eu tive, várias coisas aconteceram espirituais que me mostraram que eu fui enlaçada por caí numa armadilha, né? Mas para eu cair nessa armadilha, eu decidi antes. A gente não pode jogar a culpa, tudo a culpa no diabo. Não. Eu me afastei de Deus, fui me isolando da minha família, fui desviando pensamentos, fui passando a ser egoísta e pensando em mim mesma. E aí você cai nas armadilhas do diabo. Porque aí você já está encelada. Só em você se afastar de Deus, você já está encelada. Isso é claro, com todo mundo. Não adianta, não tem para onde correr. Até que chegou a gota d'água. E eu consegui me desprender de tudo isso. Não foi fácil. Eu lutei muito. Eu me engajei numa igreja séria, com pastores sérios, que passaram a cuidar de mim. Eu me engajei numa célula. Por isso que eu falo muito aqui, que não é só você frequentar a igreja aos domingos. A gente precisa realmente se engajar num corpo, fazer parte do corpo, porque é isso que vai nos fortalecer. São pessoas à nossa volta, cada uma com seus problemas, com suas dificuldades, que também estão buscando ajuda de alguma forma. E como eu tenho vídeos que eu faço aqui também, e eu coloco, a igreja não é um lugar perfeito, não são pessoas perfeitas, são pessoas que estão ali precisando de médicos, estão precisando de Jesus.
e estão lutando como eu e como você, buscando ajuda. Porque se nós não buscarmos ajuda em Deus e nas pessoas que estão se direcionando no mesmo propósito que a gente, como é que a gente vai vencer? Como é que a gente vai se sair daquela situação sozinhos? Sim, psicólogos são importantes em casos mais graves de depressão, um tempo de tratamento, de medicamento, tudo isso. Mas a nossa força principal tem que estar em Deus. E não se isolar. Em estar se relacionando com pessoas que querem o nosso bem e que estão em busca também do mesmo propósito. E eu estou dizendo porque foi assim que eu venci. E estou vencendo a cada dia. Porque é um processo. As coisas não mudam de uma hora para outra como um passe de mágica. É uma luta diária. E no meu caso, como eu coloquei Deus no centro, eu fui lutando com Deus, buscando ajuda em Deus, orando, jejuando, me mantendo em santidade. E aí sim, as coisas começaram a mudar dentro de mim. Por mais que eu sofra, que eu sofresse e que eu continuo ainda sofrendo esse processo de separação que ainda dói muito. E principalmente agora. Porque assim que eu saí desse relacionamento que eu tive de 3 anos, que eu estava totalmente cega, e depois eu comecei a me sair, que eu comecei a realmente abrir mão disso e não voltar mais atrás, fechei as portas para tudo que me fazia mal, as coisas começaram a clarear na minha mente. E aí comecei a enxergar minha família. Porque durante esse período do relacionamento tóxico, a gente não enxerga. Sabe? Eu não enxergava meus filhos. E eu falava uma vez ou outra com eles, tudo bem, para ter notícia, mas eu não sentia falta. Porque eu estava aprisionada no relacionamento. Mas quando eu me saí de tudo isso, é como se Deus tivesse me arrancado realmente daquilo. E aquela dor que eu tinha colocado naquele relacionamento, que eu criei uma fantasia que eu achava que eu amava e que a pessoa era tudo. E, gente, não era. Não é. É tudo ilusão. Mas é algo que aprisiona e você jura que é. E para se sair é muito difícil. E eu passei um processo de 1 ano sendo limpa, sendo tratada, sendo curada. E a cada dia Deus vai me limpando mais e mais. E eu fui enxergando a realidade de tudo que eu tinha feito. Sabe quando cai a ficha? E aí você enxerga, poxa, o que eu fiz? A minha casa, a minha vida, meus filhos, tudo que eu tinha criado, sabe? Tudo que eu tinha conquistado junto com minha família, simplesmente eu deixei pra lá, deixei pra trás e me saí. Pra quê? Em busca de quê? Em busca de um sonho egoísta? Sabe, eu quero te fazer com que você pense no que eu não pensei. E que eu tô só pensando depois de 4 anos quase. É terrível. Quando cai a ficha, quando as escamas são tiradas dos nossos olhos e a gente enxerga a realidade de que o mundo não é o que a gente imagina. Aquela mulher tal, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que não vai ser como minha esposa, que vai tal e tal. Aquele homem que vai trazer flores, abrir porta de carro, romântico, atencioso, carinhoso. Você pode até achar, mas tem outros defeitos, talvez ainda piores. Aquela família
que foi abençoada por Deus ali quando você disse sim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, diante de Deus. Uma aliança feita em 3, não é só vocês dois. É uma aliança de corpo e alma e espírito. Nós passamos após o casamento a ser uma só carne. Você sabia? Somos unidos numa só carne diante de Deus. E tudo isso ser quebrado assim, por causa de uma ilusão, de um sonho. Isso é muito sério. Por isso que muitas pessoas se deprimem, se jogam em bebida, em drogas, não conseguem mais levar sua vida à frente, quando elas enxergam a realidade do que elas fizeram. E talvez você se pergunte, mas como é que foi esse processo de cura interior, de libertação desse relacionamento tóxico que você teve, para você conseguir, né? Realmente foi uma busca diária de muito choro. Tinha dia que eu achava que eu não ia conseguir mais. E uma coisa que me deu muita força foi o jejum e a oração. E claro, tá em proximidade com pessoas que estavam me dando força também, que conheciam a minha história, que me entendiam. E quando você jejua, depois eu vou estar trazendo um vídeo aqui para o canal sobre jejum, porque foi uma diferença muito grande que o jejum fez e tem feito na minha vida. O jejum, ele quebra cadeias espirituais e ele nos faz enxergar a realidade, ele nos faz avançar. Ele é realmente a mortificação da carne e o sobressair do espírito. E quando o espírito sobressai, a gente passa a enxergar a realidade. Coisas que a gente não via, a gente passa a ver. E isso foi me dando força a cada dia para continuar a avançar. E cada vez que vinha na minha mente minha família, eu tentei me aproximar, eu tentava conversar sempre com meus filhos. E meu ex-marido, a gente não... Ele cortou contato, não tinha mais contato. A gente vê que por mais que ele tivesse dito eu perdoo, mas siga a sua vida, a gente vê que não houve um perdão. Porque assim, o perdão, ele abre as portas para um recomeço. E depois de alguns meses, Deus começou a colocar no meu coração o desejo de restauração. Eu nunca tinha pensado nisso. E ele começou a colocar um desejo de restaurar, de trazer minha família de volta, de unir a nossa família de alguma forma. Eu pensava, mas meu Deus, como? Seria possível uma restauração? E aí eu comecei a tentar ir atrás do meu marido, colocar pessoas para falar com ele, para dizer que eu amava, para dizer que eu tinha mudado, que eu tinha amadurecido, mas de nada adiantou. Nada. E aí eu pensei, não Deus, eu comecei a orar em cima disso. E coloquei, se essa é a tua vontade de restaurar o nosso casamento, o Senhor vai fazer. Não precisa eu ficar intervindo, mandando pessoas ou insistindo. Isso não vai adiantar. Mas se é da vontade de Deus, Ele vai fazer. Eu só precisaria continuar confiando, esperando, descansando e vivendo principalmente em obediência, em santidade. E não em busca de outras pessoas, não. Até porque o meu coração passou a estar totalmente nisso, em desejar a restauração. E aí eu comecei a ouvir vídeos sobre restauração de casamento aqui no YouTube, comecei a colocar e eu vendo, meu Deus, quantos casamentos restaurados, né? Quantas famílias, infelizmente, que são destruídas e pessoas sofrendo, ou mães sozinhas, mães solteiras, ou mães sem os filhos, sabe?
aquela confusão que acontece. E eu queria há muito tempo gravar esse vídeo contando todo esse meu testemunho. Nossa, porque não dá para eu entrar em detalhes de tudo que eu vivi e tenho vivido. Mas aos poucos eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais alguma coisa, coloca aqui no comentário que eu possa estar gravando um outro vídeo e falando um pouco mais, né? Às vezes a gente não consegue colocar tudo de forma clara, né? Porque realmente são muitas coisas vividas. E o mais incrível foi que eu nunca tinha pensado em restauração. E Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele coloca os sonhos no nosso coração. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso recentemente, né? Os sonhos de Deus, a gente ter os mesmos sonhos de Deus, né? Sonhar os sonhos de Deus, e é isso. E Ele começou a colocar esse sonho em mim. E eu me lembro que eu fiz um curso, assim que eu me engajei na igreja e comecei a buscar, né, cada vez mais ser curada. E logo que eu entrei nesse curso, que foi um curso para mulheres, que era de cura interior, né, e ali naquele curso, chamado Mulheres Únicas, esse curso, Deus começou a cada semana, Ele ia me mostrando coisas do meu marido. Até ali eu não estava ainda pensando em restauração. E aí no curso começava a vir lembranças de momentos lindos que a gente teve, de como ele realmente me amava, do jeito dele. Talvez não era do jeito que eu queria que ele me amasse, né? Às vezes a gente exige coisa demais, bobagem demais. Sabe aquelas coisas, né, que mulher geralmente que reclama, né? Ah, jogo toalha na cama. Eu não reclamava muito disso. No meu caso eram outras coisas. Mas assim, Deus começou a trazer à tona essas coisas, né? E eu me lembro de uma vez que ele chegou em casa com... Eu pensava, poxa, meu marido não é romântico, não traz uma rosa pra mim, né? E não compra uma rosa pra mim e tal. E teve um dia que na igreja, teve uma festa de casamento, se eu não me engano, e ele foi lá e juntou todas as rosas, imagina o tanto de rosas num casamento. E ele juntou todas aquelas rosas e chegou em casa, pediu pro funcionário lá trazer num carro junto com ele, aquelas combis com aquelas traseiras, né? E chegou em casa arrastando, abriu o portão grande da garagem e saiu e entrou arrastando aquelas rosas. E eu olhei aquilo ali, as rosas do dia seguinte, né? Do dia anterior do casamento. E eu olhei aquilo ali, na hora, olha o meu coração como era fechado. Na hora eu olhei assim e eu pensei, meu Deus, eu não acredito, ele não tem coragem de comprar uma rosa pra mim. E foi pegar rosas velhas, usadas, de outro evento que teve. Gente, que pensamento! Olha as coisas que a gente pensa. E nesse curso que eu fiz, Deus me trouxe isso à tona e me mostrou. Olha como Ele te amava, do jeito dele. Qual era o homem? Comprar uma rosa ali no sinal, na esquina, é muito fácil. Mas qual é o homem que vai atrás de pegar uma montanha de rosas de um evento, chamar uma pessoa para trazer, chegar em casa arrastando aquela montanha de rosas? Eram muitas rosas. Você vai dizer que isso não é amor? Gente, eu nunca enxerguei isso. E isso acontece com muitas pessoas no casamento, elas não enxergam a realidade. Às vezes aquela pessoa te ama e você não tá vendo porque você tá cego, você tá pensando em outras coisas. E essa coisinha que tá acontecendo aí no seu casamento é pequenininho, pode ser consertado. Às vezes até a sua mente tá distorcida. Às vezes você tá cego, já achando que tá tudo ruim, que tá tudo errado, que não tem jeito. E na verdade não é. Você já focou nisso que não tem jeito. Mas tem jeito. Pra tudo tem jeito.
como eu chorei naquele dia em enxergar como meu marido me amava, do jeito dele, não como eu queria. E essa sua esposa que está aí do seu lado, esse seu esposo, deve te amar da mesma forma, do jeito dele, não como você quer. Cada um tem os seus defeitos e a gente precisa entender isso e saber ir lidando com os defeitos de cada um, e cada um conversando, procurando melhorar, entrando em acordo. O amor não é paixão. A gente ouve falar tudo isso, né? Amor não é paixão. Mas a gente vive isso. A gente jura às vezes que aquela paixãozinha é amor de verdade. Eu fiz até um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, né? E o título é Não se engane, isso nunca foi amor. E eu fui me derramando em cada vídeo, em cada processo, em cada fase, né? É legal rever esses vídeos, sabe? E ver que eu fui vencendo. E a gente vence. E eu tô nesse processo. Talvez você esteja comigo pela restauração. Eu não sei nada sobre o meu ex-marido. Não tem nenhuma luz, nenhum sinal. A única coisa que eu tenho é a certeza no meu coração que Deus vem colocado. Que Ele está agindo, que Ele está fazendo no coração dele. E essa é a minha confiança em fé, em permanecer nesse lugar de restauração. Tem dias que é claro que a dor vem, a gente chora e se derrama na presença de Deus. Mas é assim. E sabe, quando eu pensei em gravar esse vídeo, muitas barreiras vinham na minha mente, né? Porque o que a gente vive é testemunho para pessoas que estão ouvindo, que estão passando pela mesma situação, e isso nos fortalece, nos encoraja. E isso me motivou a gravar esse vídeo, mas eu não consegui gravar antes, justamente por vir um turbilhão de coisas na minha mente, e uma das coisas que vinha é: como é que eu vou falar para as pessoas sobre casamento, sobre restauração, se o meu casamento não foi restaurado ainda? Mas aí, hoje eu senti como se Deus me dissesse que eu preciso falar do processo de dor, do que eu enfrentei, de como eu estou me saindo e de como eu estou vivendo ainda alguns processos para chegar lá. Porque a gente falar da restauração, ok, é fantástico, porque ali está todo o processo do milagre de Deus. Mas é importante, eu vejo hoje que é importante eu colocar aqui para vocês o processo que eu estou vivendo, que eu já passei de dor, as dores que eu estou enfrentando e tudo que eu vou passando e como eu vou passando, para que vocês vejam que com Deus a gente consegue. Com Deus tudo é possível, porque Ele vai nos orientando. Inclusive eu fiz uma playlist aqui onde eu falo tudo sobre o Espírito Santo. E hoje eu tenho vivido isso, eu tenho vivido o agir de Deus na minha vida. Eu tenho vivido com o Espírito Santo. Eu tenho deixado o Espírito Santo agir nos meus pensamentos, em tudo que eu faço no meu dia a dia. A importância de como ouvir a voz do Espírito Santo. Tudo isso tem me conduzido para esse lugar de busca pela restauração. E Deus, Ele vai fazendo do jeito dele. A gente vai caminhando, confiando e descansando. Como eu sempre falo, colocando Deus no centro do barco. Sabe, se você decidir fazer tudo do seu jeito, com suas próprias forças,
É uma decisão sua e eu respeito. Aqui eu tô colocando o que eu fiz, como eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, onde eu errei, onde eu não pisaria de novo, o que eu não faria de novo. E é tão bom quando a gente ouve vídeos assim, onde pessoas falam e a gente enxerga e não faz, e não comete o mesmo erro. Tem essa possibilidade. Por isso que eu vejo como Deus falando com a gente através de um vídeo desse. Se esse vídeo chegou até você, eu acredito que ele esteja falando com você de alguma forma. Então escute. Se você ainda está na sua família, se existe algo que precisa perdoar, perdoe. Sabe por quê? Mas não perdoe da boca para fora. Perdoe. E decida continuar. Decida procurar ajuda de alguma forma. E avançar. Converse com seu cônjuge. Somente por meio do perdão a gente consegue seguir. E você não é perfeito. Um dia, uma hora você vai errar. Você vai precisar ser perdoado. Isso é com todos nós. Todos nós falhamos. Todos nós somos fracos. Somos humanos. Se a sua esposa ou seu esposo fez algo que te magoou e ele te pediu perdão e diz que vai mudar, que vai agir diferente, confie em Deus, entregue nas mãos de Deus, perdoe. Converse com ele de forma séria. Faça uma oração, orem juntos. Orem juntos. Isso é incrível. Tem uma força incrível diante de Deus, o poder da oração de um casal. E se você já está decidido a sair de casa, eu espero que Deus toque o seu coração através dessa mensagem. De todo o meu coração. Não faça isso. Ore, converse com Deus, tire um tempo para falar com Deus. Coloque diante dele toda a situação. Tudo que te machuca, ou todos os seus sonhos, a dor do outro. Olhe para todos os lados. Tente enxergar. Do lado de fora, você não vai encontrar a felicidade que você procura. Sabe por quê? Porque a nossa verdadeira felicidade está em Deus, não em homens. Enquanto eu busquei príncipe encantado, eu nunca ia ser feliz. A nossa felicidade está em viver para Deus e com Ele, por Ele e para Ele. E as demais coisas nos são acrescentadas. É estar num casamento se decidimos nos casar, lutando pela nossa família. Você, homem, como cabeça do seu lar, e você, mulher, como auxiliadora do seu marido. Cada um com seu papel, cumprindo com seu papel. Assim dá certo. E eu queria finalizar esse vídeo mais uma vez com essa frase. Grave isso do fundo do seu coração. Não existe sucesso, nem felicidade nenhuma na face da terra que compense o fracasso de uma família. O dano que é causado é estrondoso. Seja para filhos, seja para o outro. Não vale a pena. Pense em cada palavra que foi dita aqui. E leve para Deus. Converse com Deus. Eu espero que você fique comigo nessa jornada.
Se você ainda não conhece os vídeos aqui no canal, dá uma passeada por cada um deles, confere os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de todos esses assuntos que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho certeza que de alguma forma vai chegar ao teu coração. E se você quer ouvir mais sobre o meu testemunho, ficou com alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui, sobre o meu casamento, coloca aqui nos comentários, eu vou ter muita alegria em poder te ouvir e poder, quem sabe, gravar um vídeo com relação à sua dúvida que você está me perguntando. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a sua vida. Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo.